saúde física e também a saúde mental. E esse ano, de 2024, nesse mês, é o mês de janeiro, é o mês especial de falar sobre a nossa saúde mental. E como é que está a sua saúde mental? E como a psicologia positiva. Por isso, a gente está aqui com o Clérison Torres, mais uma vez aqui com a gente, Instituto Baiano de Psicologia Positiva, é o nosso convidado. Seja bem-vindo. Obrigado, Patrícia. Obrigado, Marquinhos. Tiago aqui também presente. E a oportunidade de a gente conversar um pouquinho sobre o que é esse Janeiro Branco, né, instituído, né, em Uberlândia, Minas Gerais, de Minas para o Brasil, do Brasil para o mundo, do psicólogo que assim encabeçou, e ao mesmo tempo de que maneira a psicologia positiva, psicologia que é do bem-estar, né, que tem como objeto de estudo o bem-estar, que promove saúde mental, pode ser, na verdade, contributiva. Exatamente. E esse mês é um mês especial, um mês de alerta, não é? Embora o cuidado com a saúde mental deveria ser o ano inteiro, a gente já vem falando sobre isso aqui, o quanto ter bem-estar, qualidade de vida, isso também impacta no nosso bem-estar. Mas o Janeiro Branco, esse ano, inclusive, que a campanha faz 10 anos, fala exatamente sobre isso, sobre o tempo é agora, comece agora. Por que não cuidar nesse momento? Pode ser tarde depois, quando as pessoas começarem a despertar para essa necessidade do cuidado com a saúde mental. A gente cuida muito do físico, mas da mente a gente deixa para lá. Exatamente. O Janeiro Branco, o Leonardo Abraão, né, de Minas Gerais, psicólogo também, e ele instituiu, né, com um propósito singular. Né? Quando a gente fala assim, o branco, e por que janeiro? Né? As perguntas geralmente são por que janeiro especificamente e por que o branco? Janeiro, segundo ele, é porque justamente é o início do ano. Então, como ele bem faz uma relação, uma metáfora, a gente geralmente diz assim, né? Vida nova, né? Ou melhor, ano novo, vida nova. Então, é um momento da gente pensar na nossa vida no novo ano, né? Um final, entre aspas, de um especificamente, né? É um final de fato, mas é uma ressignificação. Não que a gente não possa fazer outros momentos da vida, mas é cultural, né? A gente encerra, como a gente diz em psicologia, uma gestalt, uma configuração, e está abrindo uma nova gestalt. E a vida é nisso, né? De abrir e fechar, de novas possibilidades. Então, janeiro, porque é uma ressignificação das questões ainda não resolvidas, das oportunidades, no aspecto de esperança, de ver possibilidades, e o branco justamente nessa mesma sintonia, ou seja, uma folha branca é onde a gente escreve, a gente pinta, a gente desenha, branco, né? São justamente os espaços, né, que a gente pode construir a nossa vida. Ou seja, começa o ano com aquela expectativa, mas o ano é uma surpresa, né? Ele vai se constituindo, ele vai acontecendo a partir do momento que a gente também vai se abrindo a essas novas possibilidades. Então, é essa página em branco que a gente começa a escrever. E escrever o quê? Isso vai depender muito das nossas escolhas, do nosso próprio estado. Como é que está o meu emocional? Se eu já venho cuidando desse meu emocional já há algum tempo, Isso. então as coisas que vão acontecer nessa página em branco, que o Janeiro Branco traz essa perspectiva, elas vão ser sendo acolhidas, sendo acatadas, aquilo como você falou, o dito ruim ou o dito que não foi, que não é bom, porque isso vai depender da nossa perspectiva, que é um tema que você trabalha muito na questão da psicologia positiva. E aí a gente já começa perguntando qual é a contribuição da psicologia positiva, até entender o que é psicologia positiva dentro dessa questão da saúde mental que traz a campanha do Janeiro Branco. Exatamente. Quando a Organização Mundial de Saúde, Patrícia, ela definiu em 1948, se eu não estou enganado, o que é saúde mental, o que é saúde, ela deixou bem claro que saúde não é ausência de doença. Ela não se resume literalmente a isso. E saúde é algo amplo. E aí ela traz o conceito de bem-estar. Mais precisamente, ela evidencia a importância de bem-estar, seja físico, seja psicológico, seja social no ambiente que vive. Então, se eu quero saúde, pressupõe promover estados de bem-estar. Aí é que entra a psicologia positiva, anos depois, em 1998, né, de fato, evidenciando que bem-estar tem um que alineia 5 elementos, principalmente, mas tem o sexto agora, em termos de pesquisa, que são justamente ter emoções positivas, ter relacionamentos saudáveis,
tem engajamento, envolvimento naquilo que a gente faz, conexão, uma noção de vida significativa, ou seja, bem-estar pressupõe sentido e propósito no viver, e que bem-estar pressupõe também realizações positivas. Esses 5 elementos, né, têm sido acrescido, obviamente, a saúde física, né, e esse é um dos modelos de bem-estar. Então, ter saúde mental pressupõe atender esses elementos. Tem uma pesquisa, Patrícia, muito importante de ser destacada, entre 1995 e 2005. Então, foram 10 anos, né, porque quando a gente sempre articulou com saúde, sempre relacionou a um contínuo, né, presença de doença, ausência de doença. Né, e se trabalha 2 contínuos, né, seja a existência de transtorno mental, a ausência de transtorno mental, e alto bem-estar e baixo. Então, há um cruzamento nesse sentido. Ora, o que se percebeu? Que durante esses 10 anos, aquelas pessoas que elevaram de forma moderada, né, ou alta o seu bem-estar, essas pessoas começaram a ter a remissão dos seus transtornos, dos seus problemas. Tá? Então, é o que a psicologia positiva nasce com um foco no florescimento. Esse é o objetivo dessa ciência, né? Dessa área da ciência, melhor dizendo, que é o florescimento humano, que pressupõe estados elevados de bem-estar e, por conseguinte, baixo ou ausência, ou melhor, ausência mesmo de transtorno mental. Belamente, ela também vai pontuar, né, nesses quadrantes, como acabei de colocar, que o florescimento é alto bem-estar e baixo, a ausência de transtorno mental, mas que aquelas pessoas que é possível você ter expressar saúde mental, mesmo tendo algum tipo de transtorno. Então, eu posso não me sentir bem, mas estar funcionando bem. E o que é funcionar bem? O que geralmente nos favorece um funcionamento bem? Uma pessoa que se relaciona bem com pessoas, que tem boas redes de apoio, pessoa que tem uma espiritualidade muito forte, até, ou uma religiosidade assim atrelada, e essas pessoas têm geralmente mais resiliência diante das intempéries do viver, dos desafios, dos obstáculos, ou seja, tem uma capacidade de enfrentamento. Por quê? Porque quem geralmente tem uma espiritualidade, não necessariamente precisa ter uma religiosidade, são pessoas que concebem que a vida tem um sentido maior e nós, ou até o próprio sofrimento, também tem um sentido. Então, ou seja, eu faço parte de um grande todo, de um grande desenho, e o sofrimento é uma parte dessa totalidade que faz parte do nosso viver, do nosso crescimento, do nosso desenvolvimento. Logo, ele tem algum sentido a me dar. Então, essa forma de lidar com o sofrimento comumente faz com que a pessoa tenda a ser mais resiliente. Eu acho que Deus está me dando alguma experiência, a vida, a natureza está me dando uma oportunidade de aprendizado, de crescimento, de aprimoramento. Então, é nesse sentido, a forma de encarar não é de resistência, de negação, entende? Que pode levar a uma depressão, mas, ao contrário, no sentido de acolher, de aceitação maior. Então, quando a gente fala desses elementos de bem-estar, redes de apoio, mais emoções positivas do que negativas, que foram os temas que a gente vem trabalhando nos últimos meses, a gente está falando de medidas protetivas. Eu estou criando recursos. Se eu pratico meditação, quando a vida me apertar, me pressionar mais, eu vou ter mais recursos atencionais, né, construídos no decorrer dos dias para lidar com aquela situação. Se eu faço um diário da gratidão todos os dias à noite, por exemplo, eu tendo, na verdade, a ser mais otimista em circunstâncias específicas. Então, o que estamos a falar é construir medidas preventivas que me favorecem a saúde mental. Exatamente, porque não é na hora que a coisa vai acontecer, né, porque a vida simplesmente acontece, não é, Cleberson? Uhum. Claro que a gente começa um ano, nós estamos bem no início de um novo ciclo, e o desejo de todo mundo, pelo menos que a gente coloca como intenção, colocar naquela lista, né, no meu desejo, minhas metas para esse Exato. ano novo. Então, todo mundo só pensa em coisa boa, ter saúde, mudar de emprego. Agora, a vida vai acontecer. Então, Uhum. a questão é como a gente vai lidar com isso, não dá para frear, a gente não vai ter o controle de tudo. Então, quando você diz como então ter medidas preventivas para que no momento que ocorra algo e vai acontecer, a gente está desejando que aconteça, mas é fato na vida de todo mundo passa por seus momentos difíceis, e como é que você vai lidar com isso? E a psicologia positiva vai nos ajudar nesse sentido também a criar essas ferramentas, né, preventivas? Perfeito. Eu vou destacar um outro modelo de bem-estar,
né, eu falei do PERMA, que é um acrônimo, né, cada letra significa um daqueles 5 elementos que eu acabei de dizer, emoções positivas, relacionamentos positivos, realizações, mas eu vou destacar um outro modelo de bem-estar, Tal Ben-Shahar, e da Megan McDonald, americana, que é o SPIRE, é também um acrônimo. S de espiritual, P de físico e SPIRE, né? P de físico e de intelectual, relacional e emocional. Então, são 5 também elementos aí. Observe, por exemplo, o S de espiritual. E aí, agora, o nosso ouvinte, eu vou fazer uma dinâmica. Tá certo? Estamos no início do ano, e esse é o propósito do Janeiro Branco, que é justamente como promover saúde mental, então, para promover estados de bem-estar. Essa é uma prática que eu vou dar agora para vocês, que a gente chama de esperançar, ou seja, a esperança não tem nada a ver com esperar, isso já é bem conhecido e bem divulgado até por grandes filósofos brasileiros, lembrado, alertado, na verdade, mas esperança em psicologia é justamente acreditar no futuro positivo, mas acreditar no sentido do esforço, porque a palavra esperança, como dita, é esperançar, é ver possibilidades, é ver caminhos para alcançar tais metas. Então, eu vou fazer uma prática agora, inicialmente com vocês, para que vocês possam aprender como fazer isso à noite, entende? Ou seja, de noite, como é que eu posso melhorar alguma coisinha para o dia seguinte? Né? Sabe aquela coisa? Para eu chegar, seja onde for, eu preciso dar o primeiro passo? Então, dá um passo hoje à noite, amanhã um outro passo, outro dia outro passo, e assim sucessivamente. O SPARE, e aí você vai se autoavaliar agora, tá? Permita, Patrícia, eu vou destacar 5 elementos e, por conseguinte, vou fazer a dinâmica. Primeiro, o SPARE é o espiritual, o espiritual, que é a dimensão espiritual, ela acredita, é uma dimensão que ela acolhe a religiosidade, mas não demanda da religiosidade especificamente. A dimensão espiritual é a dimensão do sagrado, é da conexão do ser humano com o sagrado. Quem sou, de onde vim, onde vou, qual a razão da existência, existe um princípio criador, qual a finalidade da vida, ou seja, é quando a gente filosofa e a gente busca respostas, seja aqui ou acolá, filosófico ou mesmo científico. Espiritualidade, aquela pessoa que tem muita espiritualidade, é uma pessoa que expressa o quê? O melhor de si, né? O seu espírito, o seu sopro de vida, em termos etimológicos da palavra, a origem da palavra. Então, uma pessoa que tem espiritualidade, avalie você aí agora. Você aprecia atentamente o presente? Você está conectado com o seu presente ou ainda vive um pouco mais do passado ou preso, muitas vezes, preocupado com o futuro excessivamente, tá? Então, a dimensão espiritual demanda, sim, um apreciar, né? Um viver cada instante, cada momento, um processo de gratidão, né? De se dar conta, de apreciar, de reconhecer que aquela dificuldade também é uma oportunidade, como dito, de crescimento. A outra você tem vivido uma vida com sentido e propósito? Uma razão de ser, um valor maior, seja um valor vivencial aos seus filhos, seja um valor criativo, né, uma produção artística, uma produção literária, uma produção profissional específica, seja um valor atitudinal, né, ao seu posicionamento na vida, no sentido de se dar conta constantemente do valor de cada experiência. Esses valores é aquilo que a gente mais estima, nos conecta com essa dimensão. A dimensão espiritual, até na logoterapia, traz que a dimensão espiritual é a dimensão do logos, do sentido. E esse sentido se faz quando a gente se conecta com metas que estão atreladas a valores maiores. Então, como é que está você? Avalie como é que foi o dia de ontem. Pronto. Teoricamente, você faria isso hoje à noite, né? Como é que você trabalhou, e aí pensaria 1%. O que é que eu posso fazer agora, amanhã? E aí eu vou perguntar a você, ouvinte, o que é que você pode fazer agora, neste exato momento, a partir de agora, no dia de hoje? Como é que você pode melhorar, atender? Eu vou fazer uma oração, eu vou fazer uma meditação, eu vou me conectar e contemplar um pouco o nascer do dia, o pôr do sol, eu vou ter um momento de apreciar um pouco mais a minha família, de me conectar com aquilo que eu faço. Tem algum sentido? Posso adiante? Claro. Então, esse ponto, gente, da espiritualidade, ou seja, nós estamos trazendo aqui para vocês pontos, Marquinhos, nesse ano de 2024, a qualquer ano da sua vida, a qualquer momento, você pode avaliar se a espiritualidade, essa conexão com o sagrado, não tem nada a ver com religião, não é isso que nós estamos falando, mas esse viver com propósito.
traz bem-estar, traz equilíbrio, isso impacta na sua saúde mental. A pergunta é: o que eu estou fazendo? E coloca aí no papelzinho que nota você daria, né, nesse ponto. Espiritualidade, eu estou bem com a minha Exatamente, de 0 a espiritualidade. 10. De 0 a 10, estou nesse momento de estou tendo esse momento de oração. Você olha para isso, porque quando a gente olha para essa situação, se não tiver ok, tudo bem. Exato. Tomou consciência, fala, bom, então e amanhã, 1%? Como é que eu posso melhorar 1% a minha conexão com a minha espiritualidade? Se eu não Exatamente. estou fazendo nada, eu acordo, nem uma oração eu faço, nem um agradecimento eu faço, qual vai ser o meu 1% amanhã no tópico espiritualidade? Mas não para por aí, não. Eu tenho um amigo, na verdade, até amigos outros, que acorda o dia, literalmente, para fazer sua oração, literal, né? Logo cedinho, às vezes 3 da manhã, faz sua conexão com Deus, com o nome que se queira dar, e, por conseguinte, né, empreende. Qual a minha realização? Qual o meu desafio? Qual a minha meta aqui hoje? Né? Seja no campo espiritual, seja no campo profissional, seja no campo familiar, relacional. Isso é muito bom, porque ter uma meta a cada dia, uma meta a cada semana, uma meta a cada ano, é justamente o que a gente vai fazendo passo a passo. Isso que estamos a realizar é justamente esse 1%. O primeiro passo, assim, porque a gente sempre imagina algo grande, grandioso, né? É só começar uma coisa simples. Não, hoje eu vou fazer uma oração. Vou botar o celular, tocou, eu vou fazer uma oração. Hoje eu vou tirar 1 minuto para fazer aquela prática da meditação de um instante. Puxo lento e profundamente, solto lentamente, lento e profundamente pela boca. Só esse estatozinho de 1 minuto, que equivale mais ou menos de 7 a 10 respirações profundas, eu dou uma desacelerada, eu dou uma conectada, e, obviamente, eu me integro, fico mais integrado comigo mesmo, para discernir melhor o caminho que a gente deve seguir. Agora eu vou para o segundo elemento do bem-estar. Por exemplo, o físico, né? Do Spire, no caso, Pedro, físico, em inglês. O físico, vou perguntar a você, cuida do seu corpo? E aí, cuidar do corpo, eu vou destacar algumas coisas. Exercício físico, como é que está você? Tem feito academia, musculação, ginástica, natação, o que for? Segundo, nutrição, não é só se alimentar. Tem se nutrido na medida do possível, diversificado os seus alimentos? E terceiro, qualidade do sono. Como é que está a qualidade do sono também, sua? Esses 3 elementos são fundamentais para uma melhor saúde física, tá? E aí tem inúmeras pesquisas evidenciando seus benefícios. Ora, como é que você se avalia, né, no dia entre ontem e hoje? E 1%, o que você pode melhorar hoje? Poxa, eu vou para a academia ali, nem que só fique 20 minutos dos 50 minutos de academia. Eu vou dar uma caminhada específica. Hoje eu vou comer até 6 horas, 7 horas, e depois daí eu já não vou comer mais, né. Então, ou seja, que estratégia você pode criar para aprimorar esse nível dia a dia? E o seu foco é só hoje, não esqueça a semana, hoje, amanhã você vai fazer isso de novo, né, e como é que você pode melhorar 1% e assim sucessivamente? Essa é uma outra dimensão fundamental. Bom, então físico, tá anotando aí, gente? Outro aspecto da vida. E é assim, um planejamento de vida, é olhar mesmo para você, vai ser legal. A gente pensa que tudo vai ser diferente, o novo ciclo vai ser diferente, mas com os mesmos comportamentos, fazendo as mesmas coisas, a diferença não vai acontecer. Então falamos da espiritualidade, um aspecto importante para a saúde mental, o bem-estar. Falamos agora da questão do físico, da alimentação, da atividade física. E você, como é que está nesse patamar? Coloca uma nota aí de 0 a 10 e já coloca o seu comprometimento. 1%. O que eu vou fazer para melhorar minha questão do físico? Está muito sedentário, estou muito tempo sentado, só comendo bobagem nesse período de férias, está na hora de mudar, né, Cléris? Exatamente. E aí no físico, a qualidade do sono, mas além desses 3, exercício físico, alimentação, e eu digo mais a nutrição especificamente, e, exercício físico, qualidade do sono e Nutrição. nutrição. Mas a gente pode ainda crescer a vida sexual, a Sim. sexualidade nossa conexão, porque é instintivo, é necessário. Então, como cada um pode atender essa sexualidade? Isso é fundamental. Bom, aí agora eu vou para o terceiro elemento, no caso, o intelectual. E aí envolve muito o seu engajamento, a sua conexão com o seu trabalho, a sua conexão com suas ocupações, com as suas atividades de manutenção produtivas, ou até mesmo, digamos assim, lazer, se você trabalha também em atividades esportivas ou outras assim similares. O
O intelectual envolve também sua leitura, seu estudo, tá? O intelectual, vou destacar 2 pontos, e aí você se autoavalia, de 1 a 10, por exemplo. Primeiro, engagement em aprender. Como é que está seu grau de engajamento, de envolvimento, de conexão? Tem vivido muita experiência de flow, de fluidez, onde você está tão conectado que perde a noção do tempo, daquilo que está a fazer, e quando termina, caramba, você viu o que eu fiz? Caramba, a coisa fluiu de um jeito. Então, como é que está o seu grau de engajamento nas suas atividades? Ou você está empurrando a vida, ou deixando a vida lhe levar, né? Como é que está o seu grau de conexão, de engajamento? Sabe aquela engrenagem que a coisa flui naturalmente? Como é que estão vocês? E segundo, né, estou aberto a novas experiências. Como está o seu grau de abertura mental, de abertura emocional, de abertura a aprender, de fato? Então, se avalie aí, entre ontem e hoje, logo no início do dia, e pense como você pode, em 1% melhorar já no dia de hoje. Mas é 1% uma coisa, hoje eu vou tirar 15 minutos, 20 minutos para ler algumas páginas. Porque a gente diz, eu preciso ler um livro. Aí vive dizendo que precisa ler um livro. Mas não tem lido, por exemplo, algumas páginas do livro. Então, por que não hoje destacar? Não, eu só vou ler 4 páginas. Então, eu vou tirar só 20 minutos para ler. Eu tenho, então vai ser 20 minutos. Sabe aquela coisa, quem faz o mínimo pode fazer o máximo? Então, é começar. Né? Um hábito começa-se assim, os primeiros passos. Então, é um 1%zinho. Uma leitura de um livro, um momento em que você vai fazer a sua agenda e vai organizar o seu dia. Né? E nesse organizar, eu vou destacar para vocês 3 coisas fundamentais, porque às vezes a pessoa se perde, daí uma das razões da procrastinação. Né? O primeiro princípio, o que é que eu devo começar? Pelo essencial, aquilo que é do ser, aquilo que e geralmente é aquilo que a gente menos gosta ou quer fazer, mas é aquilo que realmente a gente precisa, às vezes até o mais difícil. Comece logo, porque senão você vai ficar se cobrando, se culpando, se julgando, e criando um tempo psicológico, poxa, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso, e não faz. Então comece logo pelo mais dito mais difícil, ou até o mais rápido, para depois fazer aquilo que demora um pouco mais de tempo e atenção sua, até porque reforça, já fiz esse, já fiz esse, já fiz esse, não, por que eu não vou fazer esse outro só porque delonga um pouquinho mais de tempo? Então comece com o essencial, depois o relevante, e por último o importante. Por que esse essencial, relevante e importante? Porque a gente tende a entender que tudo é importante. Não, é importante eu fazer isso, é importante eu comprar isso, é importante eu comprar aquilo, entende? Mas parece que tudo é importante. Mas tem coisa que ganha relevo. Uma montanha é algo que, poxa, olha, eu acabei de receber uma ligação, tal coisa eu tenho que fazer logo. Então, era importante, mas agora é mais do que importante. Eu ia fazer depois, mas eu vou ter que fazer agora. Então, ganhou um relevo. Mas e o que é essencial? Sempre deve ser o primeiro. Então, é essencial, relevante e E como identificar importante. esse essencial? Porque muitas vezes aí entra também essa questão do autoconhecimento, porque às vezes esse essencial, e nós mulheres temos muito Isso. isso, né, gente? É essencial para o outro, tem que ser agora, tem que ser o atendimento ao filho, ao marido, à casa, e muitas vezes esse essencial que é seu, que é algo da sua essência, importante para você, vai ficando para depois. E qual é o mecanismo que a gente vai ter para identificar o que é essencial e que não é nem é urgente, relevante, mas agora é essencial que seja feito? Eu acho que uma das coisas que mais nos torna a essência é aquilo que é do ser, da nossa natureza, aquilo que é primordial. Eu não posso deixar de beber água, eu não posso deixar de trabalhar, e não necessariamente ter emprego, é trabalhar, se movimentar, faz parte de viver, quanto mais movimento, mais possibilidade de crescer e se desenvolver. Então, ou seja, o essencial é aquilo que envolve também nossos valores, aquilo que a gente estima muito, as nossas necessidades. Caramba, eu estou trabalhando tanto, não estou tendo tempo para tomar um banho. Né? Eu lembro de uma cliente essa semana que ela dizia que, meu Deus, ela tinha meses ou anos que não ia tomar banho de mar. Uhum. No muito, às vezes, para uma caminhada, no muito, às vezes, mas não estava tomando banho de mar. Eu, poxa, eu moro em Salvador. É. Então, isso parece essencial, porque um banho de mar, um banho de cachoeira, um momento que você toma o sol, são momentos de contato, conexão com a natureza. Tem pesquisas que mostram que só o ato da gente ver a cor verde, isso favorece um estado de maior integração do ser Olha aí. humano. Então, falar de essência é falar daquilo que atende a minha alma, atende ao meu ser, atende à minha natureza. Entende? Agora, claro, eu preciso me dar conta. Uhum. Isso é um atendimento da minha natureza ou é mais um desejo social, é mais um desejo da minha família, é mais um desejo que às vezes eu posso atender
mas eu não posso perder de vista as minhas necessidades, aquilo que é essencial. Aliás, tem um livro muito bom nisso, Essencialismo, né, que é um convite a literalmente se dar conta das nossas necessidades reais. Então, será o quanto você tem se dado conta do que é essencial para você fazer? Não, isso é essencial para mim, isso eu não abro mão, isso é um valor que é inegociável. Quais são esses seus inegociáveis e que Isso, você está deixando passar? Fazendo coisas que são urgentes, que são relevantes, que são importantes, que são para ontem, mas o que é essencial, o que vai lhe trazer realmente saúde física, mental, espiritualidade, conexão, bem-estar para que você possa realmente viver bem, essa você está negligenciando. Eu vou deixar você com esse pensamento aí, e depois a gente volta aqui no Inspire, né, seguindo ainda nessa sua reflexão. Juntos com você aqui no Papo Sintonia, hoje a nossa conversa é com Clérison Torres, psicólogo clínico, mestre em educação, com formação internacional em psicologia positiva, a ciência do bem-estar. Ele também tem MBA em psicologia positiva e desenvolvimento humano. Está aqui para falar com a gente sobre Janeiro Branco, contribuições da psicologia positiva. Nós estamos apresentando para você o Spire, né? Que, na perfeito. verdade, é um modo de viver diferente. Exato, um dos modelos de bem-estar, né, criado pelo Exatamente. tal bem-estar, como dito, e da Megan McDonald. A gente falava do espiritual, a dimensão espiritual, tá? A gente falou da dimensão física, né, como fundamental, e observe, cada elemento desses elementos, cada elemento do bem-estar, são elementos essenciais do humano, né? Tá vendo que você me perguntava o que é a essência? Ou seja, atender esses elementos literalmente nos convida à essência, né? Agora, na nossa singularidade. Tá? Eu posso querer atender uma dimensão física através de uma corrida, como fiz hoje, lá nos Brutos de Estelas, nas dunas de Estelas, no caso, 5 horas da manhã, e o grande desafio e o acolhimento, né, da equipe, em particular do Rogério. E, ao mesmo tempo, você pode preferir uma academia, ainda que eu também a faça, mas você pode fazer uma natação, você pode fazer, mas a dimensão física é do humano, é necessária, no caso. A dimensão espiritual, ao mesmo tempo. A dimensão intelectual, sem dúvida, porque, como dito, é a dimensão da produtividade, do engajamento, da conexão, né? A vida é movimento, né? Ou seja, eu fiz um exercício, me permita uma curiosidade, eu fiz um exercício inicial aeróbico na praia, um funcional na praia, naquela areia, né? Não foi nem nas dunas, mas na areia da praia, meio fofa. Caramba, eu que estava com o joelho meio assim, um assado, parece que eu ia soltar um dos joelhos. E eu fiz tanto movimento, depois eu vi a perna no local. Agora, esse meu joelho voltou ao local específico. Então, observe que o movimento é do viver. E o nosso corpo demanda movimento. O Pois carro é. velho, não, se Não parar, vai. não Então a gente funciona, quer não. fazer mil coisas, vou fazer isso, aquilo, e como está o corpo? O corpo está vindo junto, eu estou Isso. preparando essa minha máquina para dar conta disso, chega uma hora que ela reclama. Então, essa dimensão espiritual, nós falamos da intelectual, manter sempre ativo, né? Descobrindo novas coisas. O cérebro gosta de desafios, a gente já viu isso aqui. O Isso. físico, o espiritual e o intelectual. E aí a gente segue, porque tem mais coisa por aí, né? Exatamente. Tem duas outras dimensões que, que é a relacional e a emocional. A relacional, aí tem a dimensão espiritual, Patrícia, e a dimensão relacional são duas dimensões, digamos assim, que se destacam mais na promoção do bem-estar. Por quê? Porque somos seres sociais. São seres que, desde o nascimento, a gente demanda do outro para ser cuidado, né? Diferentemente dos animais, nasceu, saiu ali da barriga da mãe, né, e praticamente já está andando, já está quase correndo. A gente não. A gente precisa realmente. Isso é fundamental para o desenvolvimento do nosso neocórtex, o nosso desenvolvimento do nosso senso de cooperatividade, de solidariedade, de cuidar, de amar. Então, a gente carece dessa atenção. Ora, então, relacionamento, pesquisas evidenciam claramente que aquelas pessoas que foram acompanhadas por uma pesquisa de Harvard em 70 anos, né, algumas faleceram, e essa pesquisa hoje, né, continua em particular, então é uma pesquisa realmente centenária, ela tem mostrado claramente que, quando se pergunta às pessoas o que foi mais relevante nas suas vidas, comumente elas dizem amizade. Então, a amizade eu digo que a amizade é um processo de aprender, passo a passo, a transformar
a cobrança em alerta, a briga em advertência. Hum. Entende? A gente já Então, pula uma a etapa, né? traição no conselho, no sentido de que não é fácil, né? A gente tende a brigar ou a cobrar de alguém, porque a gente entende que algo especificamente deveria ser assim o assado, mas talvez valha mais alertar, né? A gente tende a brigar quando talvez advertir: "Olha, a gente já lhe pontuado isso, já viu as consequências que você está experimentando?". Eu sei que tem uma linha tênue no caso. Então, a amizade é um processo de construção. Ninguém já acha, já nasce amigo como todo. Tem gente que tem mais facilidade, principalmente aqueles que têm como força de caráter o amor, que são mais atenciosos, valorizam o relacionamento, é um valor que a pessoa pratica muito no seu dia a dia e, por conseguinte, dá uma escuta fácil e se permite a ser mais íntegro nas suas relações. Então, mas se desenvolve, se constrói amizade, se retroalimenta e se alimenta com reciprocidade. Mas é uma das forças de caráter mais essenciais, porque todos nós somos seres sendo. Observe isso, um ser sendo. É um ser que está se fazendo no processo do viver. Então, a gente já não é perfeito, né? Pode-se dizer, né, de uma concepção filosófica, que somos perfeitos na essência, mas dentro da perspectiva da ciência, nós somos, ou da filosofia, também somos seres sendo, um ser, uma metamorfose ambulante, como se diz. Né? Então, somos literalmente um ser que está se construindo, se reconfigurando, passo a passo. Nós, hoje, na toa que se diz assim, errar é humano, ou se enganar é do humano, né? Porque somos seres que a gente aprende nesse dia, e isso é fundamental. Né? O próprio livro, como é que chama? Coragem de Ser Imperfeito, né, da Brené Brown, ela traz muito Exatamente. claramente o quanto as ditas imperfeições, o quanto as nossas vulnerabilidades, elas não são fraquezas, elas são fortalezas possíveis para que, uma vez aceitando, uma vez tendo autocompaixão, uma vez reconhecendo que também somos humanos, uma vez que aquela bondade que eu também dedico ao outro, eu posso dedicar a mim mesmo, e na medida que eu faço práticas de autocompaixão, de autorreconhecimento, né? Sabe aquela até daquela filosofia, não sei se é japonesa, sinto muito, me perdoe, eu te Do amo, sou grato, do Ho'oponopono, Ho né? Oponopono, né? Que não necessariamente é só para com o outro, é comigo também, né? O auto perdão. Então, na medida que eu me permito a isso, há uma tendência mesmo de eu construir mais fortaleza, mais sobriedade, mais integridade e aprender com a experiência. Ora, então, nesse sentido, nós estamos falando de uma dimensão do humano que é a relacional. E no Spire tem dois princípios fundamentais dessa dimensão, né, dos relacionamentos. O princípio é construa, construa um relacionamento positivo comigo. Então, aí eu pergunto a você, ouvinte, como é que está o seu autocuidado? Cuidado com o seu corpo, com a sua forma de se vestir, com a sua forma de se alimentar. O cuidado com tendo momentos, na verdade, de relacionamentos, de estar com amigos, de fazer uma ligação, de dizer: "Olha, eu te amo", né, de dar um abraço, de compartilhar sentimentos, de escuta, ou seja, que práticas de autocuidado você tem feito, tá? Com o seu corpo, consigo, com sua mente, com suas emoções. Ora, a outra é o relacionamento, eu construo um relacionamento, caramba, eu construo um relacionamento positivo com os outros e não só comigo, em particular, então isso também é fundamental. Então, relacionamento é intrapessoal e interpessoal, entre e intra consigo. Então, essa dimensão ela é fundamental para que a gente construa mais e tenha mais bem-estar. Não é à toa que a gente busca redes de apoio. Pô, caramba, eu não estou conseguindo pensar melhor sobre a situação, estou ruminando coisas. Deixa eu ligar para minha amiga, deixa eu ligar para um parente, deixa eu ligar para aquele colega de trabalho que mostra uma confiança, para pensar junto, para ouvir a percepção do outro, e a gente vai reconfigurando as nossas percepções. Então, a amizade é uma das dimensões primordiais do bem-estar. E a pesquisa também, né, Clélia, você já falou sobre isso aqui em outros momentos, que aquelas pessoas naquele momento final, né, da vida, pacientes terminais, houve uma pesquisa Isso. sobre isso, e foi perguntado exatamente o que que lhe fez mais falta. Se você pudesse voltar, agora está nesse momento terminal, a vida realmente já está indo, né, nessa instância.
o que você faria? Aí as pessoas responderam isso. Viveria mais, estaria mais com os amigos, me relacionaria melhor. Então, esse é o Isso. momento que a gente pergunta agora para os ouvintes como é que eles estão nessa dimensão, né? Exato. Então, ou seja, entre ontem e hoje, né, está começando o dia, é, como é que você se nota? De 0 a 10, qual é a nota que você se daria nessa dimensão relacional, consigo e com os outros? Né? Pronto. E dado essa nota, agora veja, o que você pode melhorar 1% no dia de hoje? Caramba, eu vou dar uma ligada para uma pessoa que há muito tempo, não sei quem agora, mas uma pessoa que há muito tempo. Essa é uma dinâmica até da minha pós-graduação, que um amigo dizia, Clérison, eu volta e meia, eu, na semana eu sempre tiro pelo menos uma pessoa que eu quero ligar, que tem um tempo que eu não falo. E é interessante porque quando a pessoa atende, ela diz, ela fica com a sensação que eu estou querendo alguma coisa. E aí, Clécio, eu sempre já começo dizendo, olha, eu já liguei para você, e tem um tempo que eu não lhe vejo, não é especificamente algo que eu queira, se você Você tiver até um se tempo... assusta. Será que é golpe? Hoje, com a inteligência artificial, será que é ele mesmo? Será que a Clérison mesmo está ligando para mim? Olha, eu não sei, se você tiver um tempinho, na verdade, é só para conversar um pouquinho com você. Tem um tempo que a gente nos vê, eu gosto muito de você. E aí, atividades assim apreciativas são significativas. Tem uma intervenção em psicologia positiva que é chamada o REA, né, que é o rotular, exemplificar e apreciar. Então, ou seja, eu rotulo, olha, Patrícia, você é uma pessoa muito criativa. Rotulei você, só com rótulo positivo. Daquela última vez, eu vejo como você lida aqui, né, sempre com os temas, essa mudança. Eu tenho acompanhado também aqui a rádio, pela própria rádio, né, no carro, e eu vejo como as temáticas que tu trabalha, meu Deus, é uma coisa tão temática, que você está falando de assunto, falando daquele, se relacionando com pessoas diferentes, o que demanda, muitas vezes, aqui na rádio, um tempo pequeno, uma inovação, uma capacidade de industrializar, digamos assim, né, de trazer um produto novo, ou de uma fala nova, de maneira de ficar no senso comum, eu estou exemplificando. E, ao mesmo tempo, apreciando. Caramba, Patrícia, quanto eu vejo isso em você, porque eu vejo essa luminosidade, porque eu mesmo gostaria de ser mais criativo. Eu gostaria de inovar mais. Às vezes eu tento ser mais padronizado. E isso, para mim, é valoroso. Olha, eu Legal. acabei de rotular, exemplificar. Então, se você já disse, pô, quando alguém diz assim, menino Clérison, você é muito generoso, eu já me sinto, né, que coisa boa. Mas quando a pessoa exemplifica, diz, caramba, essa pessoa me percebe. E quando ela diz o quanto é valoroso, isso reforça, diz, caramba, eu sou um valor para essa pessoa. Entende? Essa é uma intervenção muito boa, que eu convido a você, ouvinte, a praticar passo a passo. É uma das dimensões que eu faço no trabalho em psicoterapia positiva. Por exemplo, tire uma pessoa por dia para que você possa, assim, fazer essa apreciação. Às vezes a gente gasta mais tempo criticando, reclamando, falando Exato. mal, fazendo uma fofoca da pessoa, e de repente é esse convite que a gente está fazendo aqui, exatamente para essa melhoria, de modo geral. Tudo isso tem sim relação com o Janeiro Branco, com a saúde mental. Porque no momento que Exatamente. você se sente melhor, você age melhor, você traz essa qualidade, né, para a sua Uhum. vida, tudo melhora, gente. É experimentar e ver o que vai acontecer. Então, coloca aí essa técnica de você apreciar, exemplificar Exemplificar e valorar. Veja, um sorriso que você vai receber, um muito exato. obrigado, muitas vezes vai iluminar o seu dia. Você destacou bem, porque a gente tem um viés na negatividade, né, uma tendência a Uhum. ver o negativo. É biológico em termos evolutivos, mas a felicidade se constrói a partir da nossa consciência, entende? Somos nós que construímos, né, momentos, estados de felicidade. E essa construção se faz assim, por exemplo, todos os dias eu vou me dar um desafio de buscar ver alguém, ver o comportamento desse alguém e, por conseguinte, poder apreciar ela em alguma coisa. Nem que no início só rotule, menina, você é muito generoso, eu noto que você é uma pessoa que guarda muita memória, eu acabei de ver você, uma situação que aconteceu e você não ficou magoado. Né? E não é a primeira vez que eu percebo isso. E eu queria dizer o quanto isso para mim é valoroso, porque, caramba, não ficar ressentido ou cultivando sofrimento diante do que alguém fez, isso dá liberdade, né? Você esteve aberto a uma nova experiência com a mesma pessoa. Ora, então, esse estado de apreciar o outro
é um aprendizado que eu estou desenvolvendo em mim para desenvolver mais alguns capitais psicológicos, algumas riquezas psicológicas, como o otimismo. Perdão, o otimismo é essa capacidade de perceber o lado bom da coisa. Uhum. Segundo, a esperança de ver caminhos e possibilidades. Terceiro, resiliência, né? Que é a capacidade de a gente enfrentar os desafios da vida e conseguir superar. E, por último, a autoeficácia, a capacidade de ter mais autoconfiança, né, para entregar resultados. Então, essa dimensão relacional, fazer práticas assim, elas são essenciais. Me permita uma sugestão para quem talvez aqui seja ouvinte e seja um pedagogo, ou alguém, por exemplo, que trabalha em empresas e quer fazer uma dinâmica, né, com sua equipe, na verdade, com o seu time. Você falou da fofoca. Vocês já ouviram falar da fofoca positiva? Olha, eu quero saber isso agora. Dá para implementar em 2024, gente. Fofoca positiva. Pois é, a fofoca positiva, pense aí, eu lembro que eu fazia também, não só nos trabalhos de empresa, mas eu lembro uma situação específica também na sala de aula com os alunos de psicologia. Então, é simples, vocês formam grupos, né, digamos 4, 5 pessoas, digamos, e uma pessoa vai ficar no centro, de olhos fechados, com sugestão. E o resto vai fofocar. E aí, o que é fofocar? É sussurrar, é falar baixinho, é pontuar alguma coisa. Você viu que naquele dia, como ele chega, você já viu como essa pessoa é? Você já viu o quanto ela é determinada, dedicada? Só que o desafio é você só falar de aspectos positivos. Nenhuma brincadeirinha você deve fazer em relação ao aspecto negativo. Por quê? Porque esse da negatividade sobre alguém, a pessoa termina se travando, e é biológico. Ela vai liberar cortisol, adrenalina, ela vai entrar no modo luta, fuga e congelamento. Não, não faça isso. É uma fofoca positiva. Brinque, traga momentos, circunstâncias. E é muito interessante, Patrícia, porque comumente a pessoa que está ali no centro, caramba, essa é a percepção que as pessoas têm de mim. Porque a gente geralmente tem uma percepção que é muito avaliada pelo outro. Tem uma pesquisa, né, que é recente, que mostra que a gente não se aproxima de alguém ou de um grupo de pessoas porque a gente acha que fulano filtrando ou aquele grupo vai me avaliar de acima assado. Já faz esse pré-julgamento. Faz esse pré-julgamento, que não coaduna com a verdade, porque a pesquisa mostrou claramente que as outras pessoas não estavam assim avaliativas em pré-julgamentos, pelo contrário, elas estavam ali eram abertas, porque é uma das dimensões do ser humano, o relacionamento, elas estavam abertas à simpatia, elas estão abertas a um novo relacionamento, a um novo conhecimento, né, a uma proximidade, né, relacional. E a gente deixa de fazer porque a gente sempre está nessa viés da dita negatividade. Então, a fofoca positiva é esse momento que eu vou destacar os pontos. Eu e você aqui falando de Marquinhos, e Marquinhos ali fechar os olhos, a gente falando, entende? E Marquinhos só ouvindo. Depois de um determinado tempo, vai uma outra pessoa, até que todos vivenciem isso. Olha, não tem como, numa experiência como essa, você não se dar conta do olhar do outro, você não colocar em xeque as suas ditas certezas anteriores, porque as pessoas percebem. Quer ver, ontem mesmo eu atendi uma cliente e eu tinha passado para ela as 20 apreciações. Eu disse, olha, você vai mandar com essa atividade, 2 mensagenzinhas, uma toda certinha, né, que ela deve encaminhar para as pessoas, e essas pessoas vão falar, destacar pelo menos uma atitude positiva, uma qualidade positiva dela. E aí eu estou começando a fazer um trabalho com as forças de caráter dela, e ela foi do teste das forças, né? E aí ela percebeu, por exemplo, que o que as pessoas apreciam nela estão lá entre suas maiores forças de caráter. Para o ouvinte que quiser, me permita, dá uma olhada lá no meu Instagram, @ClérissonTorres, e você terá a oportunidade de fazer o teste das forças de caráter, um teste internacional, e ver das 24 forças de caráter que ali são elencadas após você responder, as 7 primeiras são suas maiores qualidades humanas. Então ela estava ali apreciada, sentindo assim, caramba, eu não sou apenas aquilo que ela se resumia ou se dizia, não, eu também sou isso e eu reconheço. Se não fosse isso, não seria nada. Sem a minha generosidade, sem o meu amor, sem o meu critério, entende? Sem a minha espiritualidade, sem a minha justiça, se eu não tivesse isso, eu não seria eu. Então, só que a gente perde essa conexão com nossos potenciais. Isso é uma novidade da ciência psicológica, da psicologia positiva, porque antes a gente não reconhecia quais são as virtudes humanas, quais são as maiores forças de caráter humano.
Pois é, gente, eu vi isso do outro. Antes de tudo, se autorreconhecer com essas características que você tem, fortalecer aquilo que é mais presente em você. É por isso que, Clérisson, que nesses minutos finais, já das considerações, Falta você ainda só também tem um, um né? convite. Rapidamente, faça aí o seu convite, porque você tem um convite especial também para fazer, para quem quiser participar com você de uma Perfeito. jornada nessa busca do autoconhecimento. É verdade. Bom, tem uma dimensão, só para finalizar, que é a Sim. dimensão emocional do Inspire, né? E aí eu vou fazer 2 perguntinhas, tá? Que sou resiliente e positivo? Segundo, aceito todas as emoções, seja agradáveis ou desagradáveis? De 0 a 10, qual é a sua nota? E como você pode melhorar em 1% no dia de hoje? Beleza. Essa é a última dimensão do bem-estar, para que a gente possa, né, realmente ter mais saúde mental, passo a passo, dia a dia, nesse ano inteiro. Pessoal, eu vou abrir de novo uma segunda turma, que é uma turma de bem-estar e saúde mental, tá? E lá nessa turma, eu justamente trabalho as psicoterapias positivas. Então, são protocolos de bem-estar, psicoterapias positivas, protocolos de terapias da esperança. Eu uso ferramentas, eu uso aquilo que já foi aplicado e que teve realmente comprovações científicas. E a gente passa o ano, de março a dezembro, tá certo? De março a dezembro, nós fazemos isso em termos online, são 2 horas e meia, e você tem a oportunidade, primeiro, de estar comigo, uma entrevista individual. Segundo, você vai fazer um conjunto de escalas de bem-estar validadas pela ciência, né, de satisfação com a vida, de otimismo, de esperança, de afetos positivos e negativos, de ansiedade, depressão, né? A gente avalia várias coisas, e lá em novembro, um mês antes, você vai fazer de novo esse teste, para Muito que bacana. quantitativamente você tenha a oportunidade de também, porque o qualitativo, dia a dia, você vai ver na sua evolução, mas quantitativamente você possa perceber como você cresceu e o que você ainda pode crescer mais. Entende? Então, é um acompanhamento de 10 meses comigo, são encontros semanais, à noite, online, super interativo pelo Zoom, duplas, trios, quartetos, né? A gente faz, sempre com dinâmicas o tempo todo, de maneira que você possa fazer daquele momento um momento prospectivo para o seu crescimento. E quem quiser fazer essa jornada durante esse ano de 2024, se perceber, se olhar com testes científicos, aqui acompanhando tudo, como pode fazer, como obter mais informações? Perfeito. Pelo próprio meu Instagram, né, a partir da próxima semana eu já vou estar abrindo as turmas, e aquelas pessoas primeiras inscritas, elas naturalmente vai ter um valor, né, menor, porque começa no dia 4 de março, mas eu vou abrir justamente agora no final de janeiro. Tá? Então a gente vai definir isso lá, é só você entrar em contato pelo meu Instagram, @Clérisson, com 2 S, Torres, né? As pessoas me chamam de Clériston. Clériston, não sei o quê, porque foi um prefeito de Salvador, né? Mas é Clérisson, com 2 S. Tá? Clérisson Torres, e aí vocês vão conhecer mais detalhes específicos. Maravilha, gente. Grande contribuição da psicologia positiva para a saúde e bem-estar nesse janeiro branco. Inspire, foi o que você teve hoje, essa orientação. Pratique Que e veja legal. todas essas dimensões espiritual, intelectual, física, relacional, emocional. Tudo precisa estar em equilíbrio, em Uma harmonia. coisa interessante, às vezes, quando eu falo psicoterapia positiva, uma abordagem assim, a pessoa diz, não, então eu só vou lidar com o melhor de mim, e minha depressão e minha ansiedade, você vai aprender recursos para Sim. lidar com elas também. Beleza. Então, fica aí o convite hoje para você. Obrigada mais uma vez, Clérisson Obrigado mais uma vez a Torres, todos vocês. nosso convidado aqui do Estonia para essa aula de bem-estar que você Gratidão. recebeu. Obrigada a todos. Até o próximo encontro.